Oi, Saulo, tudo bem? Então, eu vim resolver a questão 6 do volume 13 e depois eu vou responder outra questão do volume 14. Tá, vamos começar aqui. No triângulo ABC ilustrado na figura, a hipotenusa AC mede 12 e o cateto BC mede 6. Se M é o ponto médio de BC, então a tangente do ângulo MAC é igual a... Então, no caso, eu já escrevi tudo aqui, né? Só pra ficar mais fácil, né? E aí a gente tem aqui algumas informações, por exemplo, sobre AC. AC tá dizendo que mede 12 centímetros. Que mede 12 centímetros. Então, essa parte aqui vai medir 12 centímetros. E eu já coloquei aqui o valor. E o cateto BC mede 6. Então, BC vai medir 6. Mas aí a gente tem o M, que ele vai dividir o meio. Que ele é o ponto médio, ele vai dividir no meio. Então, a gente vai... o meio de 6, né? Então, é 3 e 3 aqui. E esse lado aqui, que é a altura, né? A gente daria como x, porque a gente não sabe. E também, como a gente vê aqui, é um ângulo de 90 graus. Então, no caso, a gente teria que calcular isso daqui usando Pitágoras. Então, a gente já está aqui no cantinho. Então, a gente começou colocando 12 ao quadrado igual 6 ao quadrado mais x ao quadrado, que é o valor que a gente quer descobrir, que é essa altura aqui. Então, 12 ao quadrado vai dar 144 igual a 36, que é o 6 ao quadrado, mais x ao quadrado. Aí, a gente vai passar o 36 negativo para o outro lado, e vai ser 144 menos 36, que vai dar 108, igual a x sobre 2. Aí, depois, a gente não tem uma raiz exata, né? Porque a gente passou o 2 pro 108 e virou raiz de 108. A gente não tem uma raiz exata de 108. Então, no caso, a gente fatora e, por fim, o valor fica x igual a 6 raiz de 3. Tá, aí agora a gente vai... Para poder realmente descobrir a tangente, porque a gente não conseguiu descobrir o que a gente realmente quer. Porque a gente descobriu só a altura. E o que a gente quer que a pergunta fala, né, a questão, é a tangente do ângulo MAC, né? Que é MAC, que é isso aqui. Quer descobrir isso aqui. Então, a fórmula que a gente vai usar, ela é tangente de x mais y igual a tangente de x mais tangente y. Que é sobre 1 menos tangente x vezes tangente y. Então, como que a gente vai aplicar essa questão na fórmula? Primeiro, a gente sabe quanto que vai ser o x, meio que x mais y, usando aqui o cateto dele, né? Porque a gente vai ser 6 sobre 6 raiz de 3, que no caso é isso daqui, ó. A gente vai usar esse valor e esse daqui. E aí depois a gente vai para esse lado aqui usar a fórmula e a gente vai substituindo. Primeiro, a gente não sabe o valor da tangente de x, então a gente vai repetir o tangente de x. Aí a gente só que a gente sabe o do y. Então, no caso, a gente pegou aqui o 6. No caso, é 3, né? Porque a gente só quer o do y, perdão. Então, a gente pegou... Eu não sei se dá pra entender, mas 3 sobre o 6 raiz de 3, que tá aqui. E aqui sobre 1 menos tangente de x, que a gente não sabe o valor ainda, vezes o 3 sobre 6 raiz de 3. Que foi a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, tá? Porque a gente já sabe o valor da tangente de y. Aí, para facilitar um pouquinho mais, a gente colocou para a gente simplificar ali usando 6 raiz de 3. Que vai ficar como? Que a gente aqui vai ficar igual. E aí, quando a gente faz o 6 raiz de 3 pelo tangente x, vai ficar 6 raiz de 3 tangente x. E quando a gente faz 6 raiz de 3 por esse daqui, vai ficar só o 3. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Aí logo após, depois a gente conseguir simplificar isso, que ficou bem mais simples, né? Aí agora a gente vai multiplicar cruzado. E aí vai ficar como? A gente vai fazer aqui 6 vezes 6 raiz de 3, que aí 6 vezes 3 dá 36. A gente vai repetir o raiz de 3 aqui. Aí depois a gente vai pegar e fazer 6 vezes
o menos 3 tangente x. Aí 3 vezes o... Opa, perdão. 3 vezes o 6 vai dar 18 tangente x. E agora igual, que a gente vai fazer com esse aqui de baixo, junto com outro, que vai ser 6 vezes 3, vai dar 36. Só que aí depois a gente vai meio que multiplicar isso por 3, que é o da raiz de 3. E isso vai dar 108 e a gente vai repetir tangente de x. Aí agora vai ser 6 raiz de 3 vezes 3, que vai dar a mesma coisa aqui, né? 18 raiz de 3. Aí por fim, a gente vai passar pro lado os números certos aqui. Então, no caso, aqui a gente tem 36 raiz de 3. Aí a gente tem outro igual aqui. Então, no caso, a gente vai passar o 18 para esse lado. Então, a gente vai fazer 36 raiz de 3 menos 18 raiz de 3, que vai dar 18 raiz de 3, igual a... No caso, a gente vai pegar esse daqui e passar somando, né? E vai dar 126 tangente x. Só que aí, pra a gente meio que poder... Eu acho que é chamado de simplificar, talvez, não tenho certeza. Mas, no caso, a gente vai pegar aqui o 18 e fazer vezes 7. Por que vezes 7? Porque aqui a gente tem um 18, só que aí, se a gente fazer vezes 7, vai dar 126. Então, no caso, a gente iria cancelar esses dois aqui. Então, deixa eu fazer aqui. A gente iria cancelar esse e cancelar esse aqui. Então, Saulo, agora eu vou para outra questão, que vai ser a questão 24 do volume 14. Que, a figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que AB é igual a BC e AD é uma altura de comprimento H. A área do triângulo ABC é igual a... Então, primeiro, eu já anotei as coisas aqui, mas, tipo assim, a gente vai saber o que? Esse lado aqui vai ser vai ter um ângulo de 90. Então, no caso, a gente tem o valor de 30 e tem um ângulo de 90. Primeiro, pra gente saber, a gente sabe que um triângulo, ele vai, todo somado, ele vai dar 180. Então, quanto que vai faltar para 90 e 30? 90 mais 30 dá 180. Então, no caso aqui seria 60. E também vale lembrar também que é um triângulo isósceles, então aqui coloquei que esses dois lados são iguais. Então, como que a gente vai relacionar mesmo esse L com o H? É por conta que o L aqui, ele vai ser a hipotenusa e o H, ele vai ser o cateto. Então, no caso, a gente vai adicionar aqui na formulazinha, não é totalmente, mas é uma formulazinha. E a gente sabe que o cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2. Então, facinho, a gente vai... E aqui, fazendo esse cálculo, vai dar L igual a 2H. E aí, depois a gente vai usar essa outra fórmula aqui, que é A igual a x vezes y vezes seno de θ. Eu só falei errado, que eu esqueci de falar que é A igual a x vezes y vezes seno de θ sobre 2. Eu esqueci o sobre 2, mas enfim. Aí, não tá muito colocado certo aqui, mas é um L ao quadrado. Então, aqui é a área, né? No caso, a fórmula aqui é pra gente descobrir a área do triângulo, que é a ideia da nossa questão, que é saber a área. Então, no caso, a gente vai usar essa fórmula. E a gente vai usar o L ao quadrado para poder fazer vezes 1 sobre 2, que vai ser o seno de 30. E aí, o L isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre 4. E esse L ao quadrado, que é esses L's aqui, vai ser igual a 4H ao quadrado. Então, no caso, a gente aqui vai multiplicar 1 sobre 4 vezes 4H ao quadrado, que por fim isso daqui vai ficar igual a H ao quadrado. Então, no caso, a resposta correta seria a letra A. E é isso.